outros planetas. Nem todos os que estão aqui são oriundos do planeta Terra. Há de se ver os nossos irmãos capelinos, que estiveram aqui há pouco mais de 5.000 anos atrás. Mas os capelinos são apenas um exemplo. Um planeta que fez a sua depuração, mas outros tantos planetas também assim o fizeram. E muitos de nós aqui estamos, para podermos evoluirmos e quem sabe um dia nos mantermos aqui ou conhecermos outros mundos. Porque o que conhecemos deste planeta, nós ainda achamos beleza, o que nós encontraríamos nos mundos felizes? Qual seria a realidade dos mundos ditosos? Então, que possamos entender que nós não somos um corpo físico tendo uma experiência espiritual. Nós somos um corpo espiritual tendo uma experiência física. Nós não somos fadados a estarmos eternamente neste planeta. Outras casas estão nos esperando, outras oportunidades nos aguardam. Tudo depende da nossa evolução. E essa evolução se dá nos dois lados da vida. Essa evolução se dá nos dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual. Porque nós somos apenas um. Nós não temos várias vidas. Nós temos uma única vida. Nós temos várias encarnações, mas o espírito é o mesmo. Nós não mudamos de espírito para reencarnar. Tanto que o que nos diferencia uns dos outros é o de como, ao longo do tempo, nós lidamos com as nossas adversidades. A nossa evolução é diretamente proporcional ao como nós enxergamos os nossos problemas. Muitas pessoas enxergam os problemas como uma oportunidade de evoluir. E outras pessoas enxergam os problemas como algo insolúvel. Então, nossa sintonia é que vai nos fazer evoluir cada vez mais. E nós precisamos cada vez mais buscar em nós mesmos as condições de evolução. Pois tenham certeza, esta não é a nossa primeira oportunidade. Esta não é a primeira vez que nós abrimos os olhos físicos. Somos o resultado das encarnações incontáveis que nos precederam. Mas não se engane, a verdadeira morada é no plano espiritual. Nós reencarnamos, que é para melhor evoluir o nosso espírito. Porque é justamente na carne que nós encontramos a oportunidade do refazimento com os nossos desafetos. É o momento de corrigir os nossos erros do passado e entender cada vez mais as palavras do nosso Mestre Jesus, quando ele disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Mas ninguém disse que a vida de encarnado seria fácil, pois muitas vezes nós nos vemos à mercê dos vícios e das tentações que tanto nos fizeram cair em oportunidades pregressas. Se formos olharmos para o nosso passado, vamos ver que o passado do nosso planeta é muito mais violento, é muito mais complicado do que hoje é. Nós mesmos fizemos parte daquele passado. Então tenhamos consciência que nós não somos tão bons como nós achamos que somos.
Nós não fazemos tanta caridade como nós achamos que fizemos. E muitas das provas e expiações que hoje experimentamos são resultados de atitudes menos felizes nossas no nosso passado. E nossa constituição, então, se faz pelo corpo físico e pelo perispírito, que é o envoltório do espírito. O que é imortal é o nosso espírito. O corpo físico é um elemento biológico, que com o passar do tempo vai se deteriorar. E em algum momento ele vai parar de funcionar. Mas o que se mantém é o espírito. Todos nós imaginamos de que a nossa consciência se faz com o nosso cérebro. Até algum tempo atrás, os antigos achavam que nós pensávamos com o fígado. Vocês são dessa época? Não? Imaginávamos que nós pensávamos com o fígado. Que quando um indivíduo está muito raivoso, o que nós falamos para ele? Ele é pura bile. Né? Da onde veio essa expressão? Do nosso fígado, né? Que é o que produz a bile. Então, nós não conseguimos ficar sem órgãos importantes do nosso corpo. Todos eles, ou pelo menos alguns, são importantes, né? Alguns a gente vai tirando ao longo da vida. Não sei se vocês tiraram algum, né? Vesícula, apêndice, às vezes um pedaço do próprio intestino, né? Troca-se o coração, troca-se o pulmão, troca-se o próprio fígado, né? Mas o espírito é sempre o mesmo. Então, quando nós vemos aquelas cartas psicografadas de Chico Xavier, onde o espírito relata detalhes minuciosos da sua vida, numera parentes distantes que às vezes nem a própria mãe ou o ente querido conhecia, que é os que o estão amparando na vida espiritual. Aí nós pensamos, como esse indivíduo pode ter essa memória, se a memória estava no cérebro dele, e o cérebro dele se jaz no caixão podre, completamente destruído. Da onde ele guardou essa memória? Aqui. Pois este corpo físico para nós é como uma roupa para o astronauta. Ele é diretamente proporcional ao planeta em que nós estamos. A nossa evolução nos permitiu essa configuração que foi a melhor aonde nós conseguimos nos adaptar. Pois nós somos o Homo sapiens sapiens. Mas antes de nós tivemos diversas outras espécies de humanoides. E todos eles foram extintos, pois não conseguiram se adaptar. E nós fomos a espécie que melhor se adaptou a esse planeta. Não foi fácil, mas nós estamos aqui. E assim, o nosso espírito, que é envolto pelo perispírito, onde o perispírito é o molde do corpo físico. Então, vamos tentar aprofundar um pouco mais isso. O nosso espírito tem o seu envoltório, que é o perispírito. E esse perispírito é dividido em corpo mental, o corpo espiritual e o duplo etéreo. Para que a gente possa entender um pouco melhor,
quando o nosso ente querido, que já se foi, nos trouxe uma carta consoladora, quem falou por ele foi o corpo mental. Pois ele gravou no seu perispírito todas as impressões que ele teve na vida. Mas o nosso corpo mental, o nosso corpo astral, que é o perispírito, tem uma característica. Pois o corpo físico imprime no espírito, assim como o espírito imprime no corpo físico. Traduzindo, nós vemos indivíduos que têm cirrose hepática, mas nunca colocaram uma gota de álcool na boca. Da onde vem esse problema no seu fígado? Vem de uma encarnação interior ou outras, aonde ele imprimiu aquela energia no seu corpo físico, no desencarne não conseguiu reparar, e quando ele reencarnou, o perispírito imprimiu no seu corpo físico as suas impressões. O indivíduo, quando comete o suicídio, disparando um tiro contra a sua própria cabeça, aonde o corpo físico imprime no seu perispírito as suas impressões. Então, muito provavelmente, esse espírito, quando reencarnar, vai trazer os mesmos problemas que ele imprimiu a ele próprio na encarnação anterior. E assim sucessivamente. Por que crianças têm câncer infantil? Porque indivíduos nascem já sem uma perna, sem um braço. Da onde vêm as mazelas de nascimento? São as impressões que nós mesmos colocamos no nosso corpo astral. O nosso corpo mental continua intacto. Pois se nós formos olharmos para nós mesmos, vamos perceber várias características das nossas encarnações anteriores. Talvez você goste de uma música específica, de uma época, de uma roupa, de um país que te atraia mais. Uma parte da nossa história. Eu, por exemplo, sou fascinado pela Segunda Guerra Mundial. Mais precisamente na parte da Europa. Não é à toa que o meu nome é Samuel. Não é à toa que o nome da minha empresa chama-se Goldman. Então, muito provavelmente, eu fui um dos judeus mortos na invasão alemã na Segunda Guerra. São reminiscências das nossas encarnações anteriores. Talvez você tenha passado por um lugar e tenha tido a sensação: eu já estive aqui, eu já passei por isso, mas eu nunca estive aqui antes. Ou talvez você olhe para uma pessoa, converse 5 minutos e parece que vocês se conhecem a vida toda. Ou então você vê alguém e fala: eu já não gosto dele, eu não conheço, mas eu já não gosto. Isso só acontece com os outros, viu? Não acontece com a gente. Mas são reminiscências que nós trazemos no nosso corpo mental. E assim, o nosso próprio corpo, ele tem diversas, como nós somos espírito, e o espírito é luz, e luz é energia, essa energia se comunica com o externo. E nós temos então várias entradas e saídas de energia que nós chamamos de chakras. E esses chakras são os que trazem o equilíbrio ou o desequilíbrio do nosso corpo. Porque muitas das nossas enfermidades
elas não ocorrem só no corpo físico, elas começam no nosso corpo espiritual. E quando os nossos irmãos médiuns vêm fazer o tratamento espiritual, ou as curas espirituais, ou as cirurgias espirituais, é aqui que ele vai mexer. Uma cirurgia espiritual não corta, pois não precisa cortar. O que está defeituoso é aquela energia desproporcional naquele exato momento. O médium equilibra aquela energia e ela para de emanar no corpo físico, trazendo a melhora, a cura ou parar de evoluir o que já estava ruim. E assim que nós funcionamos, né? Porque o objetivo da vida na Terra não constitui autoridade, beleza ou conforto efêmero. É o aperfeiçoamento espiritual. Nós fomos criados simples e ignorantes com um único motivo: evoluir. E continuamos assim até hoje. Jesus dizia: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. O trabalho no bem, a luta incessante pela nossa evolução deve ser feita diariamente, pois todos os dias nós somos tentados a cometer erros. Todos os dias as nossas más inclinações afloram e dizem para nós fazermos o que nós sabemos que é errado, porque é mais fácil, porque é mais gostoso, porque vai me dar mais lucro, porque eu vou ter maior prazer. Mas nós sabemos que aquele caminho não é certo. E como é a vida no mundo espiritual? Alguém faz ideia? Nós estivemos lá até pouco tempo atrás. Porque a morte do corpo físico não é mais do que a ruptura dos laços que nos retinham cativos. A morte do corpo físico é a libertação do espírito. É por isso que na Páscoa nós celebramos a vida. Mas na Páscoa nós lembramos da morte de Jesus. Jesus não morreu. Jesus se libertou do seu corpo físico para ascender ao seu corpo espiritual. Tanto que ele voltou e ficou 40 dias com os seus apóstolos. Só mais um detalhe. O corpo físico é uma prisão para o nosso espírito. Se nós formos em hospitais, nas casas André Luiz, nas casas de Davi, alguém já foi lá? Sabem que casas são essas, né? Casas que atendem indivíduos com problemas mentais, defeitos, problemas físicos e mentais. Estes espíritos estão evoluindo em muito, às vezes, mais do que nós mesmos. Porque eles vieram nessas condições em função da necessidade evolutiva de cada um. Então, se hoje nós temos 2 braços, 2 pernas, pensamos, vemos, ouvimos, devemos agradecer todos os dias. E o agradecimento não é simplesmente o agradecer, e sim fazer por merecer a misericórdia de Deus. Realmente entender que nós queremos evoluir pelas nossas atitudes. Porque muitas vezes, quando nós chegamos no plano espiritual, a primeira coisa que nós pensamos é: se eu soubesse. Se eu soubesse que eu tinha que fazer mais caridade. Se eu soubesse que eu tinha que ter vindo mais vezes no centro espírita. Se eu soubesse que eu tinha que ter perdoado meu pai, a minha mãe,
Ah, se eu soubesse que eu teria que ter sido um pai mais presente, uma mãe menos austera. Ah, se eu soubesse que eu não podia ter enganado o meu sócio, a minha esposa, o meu marido. Ah, se eu soubesse. É o que o nosso espírito mais pensa quando desencarna. E para onde nós vamos depois da morte? Alguém faz ideia? Alguém gostaria de ir para um lugar específico? Lembrando que nosso lar fica no Rio de Janeiro. Nós não estamos no Rio de Janeiro, então nosso lar vai ficar um pouquinho mais complicado, a não ser que você tenha ligações fluídicas com aquela região, Aí sim você pode desencarnar e acabar até indo para o nosso lar. Mas existem dezenas de outras casas espirituais que vão nos receber. Mas se você pudesse escolher um lugar, para onde você iria? E se eu dissesse que você pode escolher? E se eu dissesse que você já está escolhendo? Em muitos, o seu lugar já está destinado. Tudo depende da sua sintonia. Tudo depende da vibração em que você se encontra. No livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz não pertencia àquela colônia. Ela pertencia a uma colônia mais evoluída. Ela precisou adensar o seu perispírito para poder ter com o seu filho. Ela não tinha sintonia, porque a sua sintonia era mais elevada. Ela precisou adensar o seu perispírito e entrar na mesma sintonia de Nosso Lar, para que ela pudesse ali estar. Assim que ela conversou com André Luiz, voltou à sua condição natural. E assim somos nós. Nós estamos fadados ao plano espiritual diretamente proporcional à sintonia que nós estivermos emanando. Quem quer vir para cá? Ou quem quer vir para cá? Depende. O que você está fazendo para merecer ir para as colônias espirituais? Qual é a atitude que você tem na caridade? Você pratica a caridade por amor ao próximo? Ou, como disse a nossa amiga, para usufruto próprio? Acho que fazer a caridade é receber algo em troca. Quantos orfanatos você conhece? Quantos asilos você já esteve? Quantos hospitais você visitou pessoas que não fossem amigos ou parentes? Quantas crianças que não as suas você embalou para dar amor e carinho? Quantas vezes você foi nas casas André Luiz, nas casas de Davi, no Graac? Quantas? Então, como nós queremos pedir a Deus algo que nós não estamos dispostos a dar? Como nós queremos pertencer ao paraíso se as nossas atitudes se assemelham muito mais a outros lugares? Quem nós somos? Quem nós queremos ser? As nossas atitudes dizem realmente quem nós somos. Se nós queremos sermos resgatados pelos parentes que nos amam, entes queridos, que sejamos levados diretamente às boas colônias espirituais, só se faz por merecimento, só se faz por sintonia. Ah, o meu pai era tão bom, era um homem maravilhoso. Tenho certeza que depois que ele desencarnou, ele foi muito bem recebido. E quando eu desencarnar, eu quero encontrá-lo. Você faz o que ele faz? Você tem a atitude que ele tem? Aí você encontra sintonia. Mas se você não tiver as mesmas sintonias,
provavelmente você vai precisar esperar que ele adense o seu perispírito para lhe visitar na colônia que você puder ir. Seja a mudança que você quer ver no outro. Como eu posso criticar as pessoas por qualidades das quais eu não possuo? Como eu posso exigir que os outros tenham aquilo que eu não tenho? E quando eu aponto o dedo para uma pessoa, eu tenho outros 3 apontados para mim. Então, o amor, a compaixão e a preocupação pelos outros são verdadeiras fontes de felicidade. As provações, quando bem suportadas, apagam as faltas e purificam. Não reclamemos dos nossos problemas. Usemos eles como trampolim para a nossa evolução. E se a preocupação te busca, não desanima, segue. É oportunidade. Chico, certa vez, esteve com Arigó. E Arigó disse a Chico: Chico, vem aqui, eu arrumo este teu olho em 5 minutos. Faço uma cirurgia agora e voltas a enxergar. E o Chico falou: não, este olho aqui é resultado de uma expiação que eu ainda tenho que cumprir. E ele permaneceu com o problema visual, que é o que ele tinha. E o que nós precisamos para alcançar todos os nossos objetivos? Disciplina, disciplina, disciplina. E a sua vitória só depende de você, então vá atrás dela. Não acredite no que os outros dizem que você é, acredite no que você acredita em você. E você é muito melhor, você é muito mais do que qualquer pessoa possa dizer. Se existe vida depois da morte, e nós sabemos que assim existe, lembre-se que também existe vida antes da morte. Não vamos esperar o desencarne para melhorarmos, para mudarmos a nossa atitude. Vamos tomar as atitudes agora, já, neste momento. Somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos das suas escolhas. E os ambientes que nós frequentamos são diretamente proporcionais aos indivíduos desencarnados que lá estão. Então que possamos cada vez mais buscar ambientes como este, ambientes que trazem a paz, a tranquilidade, que querem a evolução moral do indivíduo. E se em casa você é de um jeito, você precisa manter o seu equilíbrio, né? Quando você vem no centro espírita, até a voz